Mães em Movimento, comigo, Sansa Teremaué. Oi, pessoal, eu sou a Sansa Teremaué e esse aqui é o quadro Mães em Movimento, aqui na Rádio Nacional dos Povos. A nossa convidada de hoje, pessoal, é a quilombola, mãe pesquisadora e educadora, Sirlene Barbosa. A Sirlene, pessoal, ela fez da universidade um espaço de resistência, luta e transformação. Mas é uma luta assim, do jeito que nós mulheres conhecemos, né? Com beleza, moda e empoderamento. A Sirlene, pessoal, é mãe do João e da Aimee. Ela fez mestrado em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, com a pesquisa sobre mulheres desapocadas do quilombo de Puris, lá em Minas Gerais. Sirlene, seja muito bem-vinda. Eu quero que você comece, explicando aí quem são essas mulheres desapocadas. Tem mãe desapocada, Sirlene? Oi, Sam, boa tarde, tudo bem? Tem sim, Sam, tem muitas mães desapocadas e eu falo que eu sou o exemplo disso, né? E desapocada para a minha comunidade, ele é um conceito de beleza, de empoderamento, e ele quer dizer que a mulher ela pode estar em vários espaços de poder no qual ela deseja estar. Muitas mulheres desapocadas na minha comunidade, essa mulher, principalmente mãe, que ela está na cozinha, no roçado, cuidando das plantas medicinais, levando o filho para a escola, enquanto os seus esposos estão nos trabalhos sazonais fora da comunidade. Então, a mulher desapocada, ela pode estar em todos os espaços no qual elas queira. E o mais importante, Sam, é que esse conceito de desapocada, além de ter todos esses segmentos, todos esses elementos, ela também quer dizer uma mulher bonita, uma mulher bela. E esse desapocamento, essa mulher bonita, ela não está envolvida na característica física de nós mulheres quilombolas, e sim nessa ocupação de espaço, e sim nesse manejo, nesse movimento de lidar com seus afazeres, tanto da roça, quanto do seu quintal de casa e do seu filho ali no sua vida diária, no seu cotidiano. Nossa, minha irmã, eu já estou me sentindo aqui desapocada, viu? Porque nós também estamos nessa luta. E esse é um quadro que é para ouvir essas mães desapocadas, essas mães quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que estão fazendo esse movimento e que estão em movimento, né? Que caminham carregando seus filhos na luta e aonde elas estiverem. Conta mais, Helene, da tua experiência. Como foi conciliar os primeiros anos da maternidade com a universidade? Sam, eu falo que foi bem desafiador, né? Eu me desloquei para Brasília sozinha, deixei o João com apenas 14 anos ao cuidado da minha irmã, mas o João me fez um pedido, sabe? Mamãe, eu quero estar com você aonde é que você esteja. E eu, num primeiro momento, eu tive muito medo, porque eu sei que a gente sair fora do nosso território, sair fora do nosso convívio, da nossa estrutura, e ir para um lugar desconhecido, no caso, a universidade, também um espaço, porque não faz parte do nosso cotidiano, já era, de fato, desafiador, e também levar uma criança para uma cidade grande no qual eu não conhecia. Mas nós, como mãe, né, deixei o amor falar mais alto e eu levei o João para Brasília junto comigo. E eu vou te falar uma coisa, eu tive uma experiência incrível. O João me acompanhou em todos os espaços de luta em Brasília, todo o movimento. O João falava sobre a luta quilombola dentro das escolas nos quais ele foram matriculado. Então, por causa assim, desse amor e desse envolvimento e desse entendimento dele da luta quilombola, os direitos nossos, ele falava sobre mim, sobre o povo quilombola, dentro da sala de aula, e as professoras me chamavam, queria que eu fosse falar sobre o que era ser quilombola, sobre a identidade quilombola, sobre os direitos territoriais.
E no mês de novembro eu não tinha nem, assim, eu já não marcava nada, porque eu só ia para a escola do João, para poder falar sobre o Dia da Consciência Negra, sobre o que era essa nossa luta. Então, assim, eu falo para você que eu achei que eu ia passar por grandes dificuldades, mas foi ao contrário. Eu acho que o João, ele me ensinou e proporcionou um caminho mais leve, né? Então, eu e o João trilhamos vários movimentos juntos. O João era o mascotinho do mestre, do mestrado, todo lugar que eu ia, todos os espaços dentro da universidade, a turma toda conhecia o João, e ele estava ali interagindo, né? Hoje o João tem 24 anos, e é um menino totalmente empoderado, sabe da sua negritude, sabe da onde que veio, sabe, valoriza os seus ancestrais, valoriza a luta quilombola, o povo de comunidades tradicionais no geral. Nossa, Sirlene, você falando assim me lembra muito da minha infância, sabe? De quando a minha mãe me levava para as exposições, para as feiras, para as reuniões. Ela dizia assim que a criança ela aprende, ela pode não estar prestando atenção assim, mas alguma coisa ela fixa na mente dela. E por isso é importante a gente levar as nossas crianças para que elas aprendam com a gente, com a experiência, a trilhar seu caminho de luta, né? E entender qual é o legado que eles têm. Eu acredito que o João também, tendo nessa vivência dentro da universidade, ele também aprimorou, né, a sua militância, a sua luta dentro do movimento quilombola. E você vai terminar ali a universidade, né, o doutorado, você vai ser a primeira doutora da sua comunidade. Como é que tu está se sentindo, Sirlene? Menina, um peso muito grande, uma responsabilidade, porque a gente acaba virando referência, né? Hoje mesmo eu tive contato com duas lideranças quilombolas, querendo saber como é que faz para ingressar na universidade, quais são as dificuldades que eu enfrentei, né? Quais são os passo a passo para elas também conseguirem fazer o mestrado e também o doutorado. E por isso que eu falo assim, eu acho que eu virei referência e também com uma responsabilidade muito grande de abrir caminhos, né, para os próximos que virão, né? Então, eu fico muito feliz de ser a primeira doutora da minha comunidade e também de ter feito um marco histórico dentro do departamento da antropologia, né? Porque eu e uma outra colega fomos as primeiras estudantes, né? Primeira doutoranda quilombolas dentro do departamento. É um marco histórico. É um marco histórico, principalmente em espaços que muitas das vezes não estão preparados para receber a gente, né? A gente pensa que a universidade é um espaço totalmente aberto, onde todo mundo vai receber e vai entender as nossas especificidades. E quando a gente chega, os desafios, eles são outros, né? E é muito importante que a gente esteja e ocupe esses espaços, principalmente para que esse caminho para os próximos, ele seja feito de uma forma mais leve. Ô, Sirlene, e o teu estudo é falar também sobre beleza, né? Beleza da revolução, a revolução da beleza. O que é ser bela, Sirlene, para as mulheres do Quilombo Puris? E como você ensina isso para as meninas mais novas e para a IME? Então, Sam, eu já fiz uma prévia, né? Beleza para as mulheres da minha comunidade significa essa mulher desapocada, né? O desapocada veio dessa concepção de beleza, né? Para nós, a beleza ela não está nos padrões europeus, né? Eurocentrados, e sim nessa desenvoltura da mulher, essa beleza de ocupar esses espaços, né? Esses espaços muitas vezes negados, né? Então essa mulher, ela trilhando esse caminho, né? De ocupação de espaço, de resistência, também fazendo essa conciliação e esse movimento, porque às vezes, Sam, as pessoas já me questionaram assim, Sirlene, mas você é uma mulher desapocada, me parece que essa é uma mulher sobrecarregada, porque ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas aí a gente esquece que ser uma mulher desapocada é ela estar nesse espaço se ela quer se ela quer estar. Isso não gera esse termo de sobrecarregamento, porque esses espaços muitas vezes foram negados para a gente.
Não, mulher não pode ser presidente da associação, mulher não pode participar de uma reunião numa assembleia, a mulher não pode ser deputada, a mulher não pode ser vereadora, mulher não pode isso, mulher pode o quê? Cuidar dos filhos e cuidar da casa. Você está entendendo? Então, para nós, essa concepção de beleza é isso, é quebrar essas barreiras, quebrar essa estrutura e, sim, colocar esse desapocamento em prática, quebrando essas estruturas de poder e ocupando o espaço no qual ela realmente quer estar. Igual eu mesmo, quando eu saí da minha comunidade, simplesmente com 33 anos, eu sabia exatamente aonde que eu queria chegar. Eu queria ser doutora, eu queria honrar todo o legado que a minha mãe sempre passou para a gente, que só a educação que nos reestrutura, só a educação que nos molda, né? Tudo nos tira, menos o conhecimento. E eu trilhei o meu caminho, passei vários desafios, várias dificuldades e fui gradativamente quebrando barreiras e subindo pilares até alcançar, chegar na posição que eu estou hoje. Nossa, Sirlene, eu acho que acontece muito disso também com a gente, porque a gente precisa estar reescrevendo o que é o conceito de beleza para as pessoas, né? Porque elas têm muito o padrão europeizado e tentam cabeçar isso dentro do movimento indígena de mulheres e das mulheres pretas e quilombolas. E aí a gente precisa estar ensinando toda vez para as pessoas que o que nós fazemos é bonito, o que a nossa beleza também é bonito, que precisa ser considerado, e ter o poder de escolha, isso também é bonito para a gente. Vamos também entrar agora na parte da maternidade, Silene. Você foi mãe cedo, né? Aos 15 anos, você teve a primeira experiência da maternidade, que foi acompanhada também de um grande desafio. Mana, conta pra gente como foi esse momento na sua vida. Nossa, Sam, meu Deus, assim, realmente foi um desafio muito grande. Fui mãe, né, entre 15 e 16 anos, mãe do Eric, que infelizmente faleceu com 2 meses de vida. E, assim, para mim foi muito desafiante, né? Foi um desafio muito grande, mas eu falo que ter uma família, né, ter uma estrutura junto, muda tudo. A minha família ela foi fundamental nesse movimento, né, de saindo da adolescência ali, naquela virada ali de menina para mulher de repente. Eu tive muito medo mesmo, assim. Mas eu só fui entender mesmo, de fato, esse movimento de mãe de primeira vez, eu falo assim que com o João, porque com o Eric foi um período muito curto dele ali comigo, por mais que eu tenha gestado os 9 meses, e a passagem do Eric na minha vida foi muito curta. Eu não consegui digerir essa maternidade de ser mãe pela primeira vez, assim, com o Eric, sabe? Agora, com o João eu aprendi mais com o João do que eu ensinei o João. Eu tive uma experiência incrível com o João. A minha mãe faleceu, o João tinha 4 anos de idade, né? Então, o João, desde pequenininho, ele nunca soltou a minha mão, como eu falei antes. Quando eu me desloquei para Brasília, ele quis estar comigo e ele sempre esteve comigo esse tempo todo. Então, e me ensinando, por incrível que pareça, sabe? E hoje o João tem 24 anos e eu vou te falar, o João hoje ele é meu amigo. O João é um menino incrível. Então, com o João, eu aprendi verdadeiramente ser uma mãe. E eu falo que ele me ajudou e me estruturou ser uma mãe de fato, de verdade, assim. Já com a Aimee, eu falo que a Aimee, ela é o meu mundo. O Aimee me faz virar o mundo ao avesso. Com a Aimee, eu venho aprendendo muito mais do que o João me ensinou, porque a Aimee é uma menina imperativa e ela ama estar nesses espaços que eu estou, né? Do jeitinho dela, do entendimento dela, ela já sabe sobre a identidade quilombola, sabe qual é a nossa luta, né? A nossa defesa de território. Ela sabe que nós, povos de comunidades tradicionais, ela sabe que nós, quilombolas, a gente não desmata, ela sabe que a gente preserva os animais, ela sabe
que é uma planta que é remédio, o que não é. Então, assim, quando eu vou para esses espaços, para as reuniões, eu levo a Aimee e ela brinca ali na areia com os meninos, mas o ouvidinho dela está atento. E quando ela chega em casa, ela passa toda o conteúdo para mim. Mamãe, a reunião você falou assim, assim, né? E assim, eu vou falar o que eu achei tão bonitinho que ela falou comigo essa semana. A gente nasceu um pintinho preto. Aí ela virou para mim e falou assim: mamãe, a galinha chocou um pintinho quilombola. Ela é incrível, gente. A minha filha, ela é maravilhosa. Ela presta atenção em tudo, né? E é engraçado que cada filho é diferente, né? A maternidade é diferente. Não tem como você comparar a sua maternidade com a maternidade de outra pessoa ou a sua criança com a criança de outra pessoa, porque cada um é uma experiência diferente. Então, você teve algumas experiências, uma é completamente diferente da outra, né? Mas o importante é que os dois, eles seguem, né, dentro do movimento e estão aprendendo como a mãe ensina, né? Acho que você foi falando das 3 gestações e foi muito importante, mas a gente queria também falar um pouco sobre a sua mãe, né? Ela faleceu quando o João ele tinha 4 anos, né? E muito do que a gente ensina para os nossos filhos é o que a gente aprende das nossas mães, né? Sirlene, o que você leva dela na sua maternidade? Nossa Senhora, eu cheguei a arrepiar agora. Dia 19 fez o aniversário de morte da minha mãe, fez 20 anos que ela faleceu. Sam, eu levo amor, eu levo compreensão, sabe? Às vezes, quando a Aimee, ela faz alguma coisa que eu fico irritada com ela, aí eu falo bem assim, cara, hoje eu entendo a minha mãe, sabe? Então, toda a minha ação com a Aimee, eu me vejo a minha mãe, sabe? Eu falo, hoje eu entendo a minha mãe. Então, tudo, aí eu respiro para poder passar todo esse legado, esse amor, essa compreensão que eu tive com a minha mãe para a Aimee, sabe? Todo momento, toda a minha atitude, o que eu vou falar com a Aimee, parece, não sei se já aconteceu com você, mas parece que quando eu faço alguma ação com a Aimee, quando eu recrimino, quando eu chamo atenção, eu falo assim, parece que eu já vivi isso. Sabe? Parece que é um filme que vai e volta, é um ciclo. Então, aí é onde que o Nego Bispo fala que a nossa vida, né, a gente não tem fim, que é o começo, meio e começo de novo, né? Então, aí eu faço essa ligação dessa circularidade, porque tudo que eu passei com minha mãe, que o ensinamento da minha mãe, eu sinto que já aconteceu e eu passo para a Aimee e esse ciclo continua, sabe? O que eu mais sigo em frente foi o legado que a minha mãe sempre me disse, foi ela que me impulsionou, dizendo, Sirlene, se você quiser mudar de vida, não só você, mas toda pessoa, todos os seus irmãos, só a educação faz vocês mudar de vida. Então, não desista de estudar. Tudo te tira até a roupa do corpo, te tira até o sapato do pé, mas ninguém te tira o conhecimento que você adquiriu. Então, é isso que eu carrego da minha mãe e é isso que eu passo para os meus filhos, tanto para o João, tanto para a Aimee, né, que só tem apenas 5 anos hoje, e também o que eu passo para todas as mães e meninas dentro do território no qual eu participo. Estamos aí esperando e criando, né, uma Aimee desapontada, porque essa daí vai vir com tudo. Ô, Sirlene, eu tenho feito essa pergunta para as mães que estão passando aqui pelo quadro Mães em Movimento, que a gente tem acesso a muitas informações, principalmente sobre mudanças climáticas, e que acompanha os nossos parentes lidando com esses impactos e sabe que o mundo está ficando cada vez pior, né? E muito pior também dentro das nossas comunidades, das nossas aldeias, dos nossos quilombos. E isso dá uma certa ansiedade, né? Uma ansiedade climática que a gente vem falando. Como é criar um filho, 2, sabendo sobre tudo isso?
Sam, realmente essa é uma temática, uma problemática que me incomoda, porque esse é um dos elementos da minha tese de doutorado, né? A minha tese é falando sobre o reflorestamento das margens dos rios Calindó e Japuré, sobre como as mudanças climáticas alteraram o modo de vida, a sociobiodiversidade, né, territorial, e como as populações quilombolas daqui do norte de Minas elas estão resistindo, né? Não é nem resistindo, é resistindo, é quebrando essas estruturas mesmo de poder para poder mudar esse conceito que tanto nos incomoda. E é por conta disso, é por conta dos meus filhos, é por conta dos filhos dos meus sobrinhos, dos filhos das minhas irmãs, dos filhos das mulheres, das mães quilombolas e dos filhos de tantos outros, né? Que a gente preocupa e que a gente tenta entender o que fazer para poder mitigar esses impactos, né? Que tanto altera os modos de vida nossos, não é nem nós, só povos de comunidades tradicionais, né? Tentar reflorestar essas margens, tentar recuperar essas áreas degradadas, né? Onde o rio possa vir correr naturalmente, né? Porque água é vida, sem água a gente não tem sociobiodiversidade, não tem existência humana, né? Então, é por conta disso que todos os dias eu levanto e fico preocupada, estudando, pesquisando e buscando um jeito mesmo, né, de fazer, levar alguma ação para dentro das comunidades. Aqui no norte de Minas, eu estou seguindo o caminho das escolas, né? Conversar com essa juventude, levando uma educação ambiental, mostrando para esses jovens, né, a importância de restaurar, a importância de preservar, a importância de limpar alguns pontos dos rios que está assoreado, né? A importância de cercar para não ter o pesadramento do gado, para não degradar mais ainda, levando essa consciência mesmo ambiental para dentro das escolas, para junto a gente tentar mesmo mitigar essas ações. Até porque as gerações atuais, elas não se sentem responsáveis, né? Tipo, a minha geração, a geração anterior, a gente não tinha que cuidar do meio ambiente, tanto quanto a gente tem agora. E agora a gente tem que passar isso para as crianças, né? Eu acho que é muito importante a gente cuidar do que é nosso, porque eu sou de Manaus, né? Eu sou do Amazonas. E para nós ali, tomar banho de rio, mana, é algo que é da infância, não tem como separar assim, um curumim de não estar pulando no rio, sabe? Então é algo que vem desde o nosso nascimento até a nossa vida adulta. Os rios enchem, os rios secam, e eu lembro que não tem memória melhor para mim. Eu gostava de subir assim em cima da árvore e pular da árvore no rio. Isso para mim é era muito legal, né? É uma das melhores memórias que eu tenho de infância, sabe? De um monte de curumim assim, tá? Subindo na árvore, pulando no rio, subindo na árvore, pulando no rio. E é uma experiência diferente que até mesmo quando eu fui pro mar eu achei estranho, porque eu falei assim, nossa, a onda fica indo e voltando, a água tá salgada, não é como eu pular de cima de uma árvore no rio, isso é diferente, né? É totalmente diferente. E eu quero que o meu filho tem essa experiência de poder acordar, de tomar banho no rio de manhã cedo, de pular de cima de uma árvore no rio, de pular de cima de um flutuante, de uma ribanceira, dar aquele mergulho, sabe, que é revigorante e restaurador. Então eu quero que ele tenha isso, por isso eu também me preocupo com o futuro, sabe? Tem poucos rios, sabia lá, que agora que podem ser feitos isso. Agora a gente precisa ir um pouco mais longe para poder ter um rio bonitinho, com água limpinha, com água fresquinha. Então, quando eu voltar para o Amazonas, eu vou querer que o Tucumã tenha essa experiência sim. Mana, a gente já está chegando nos poréns, né, nas partes finais, mas eu acho que você já respondeu, mas comentando um pouquinho mais, você está concluindo o doutorado, né? E o que você espera que a sua pesquisa traga de impacto para as mulheres quilombolas e também para outras mães negras, quilombolas, indígenas que estão na academia, porque você é uma referência, né? Já está fazendo doutorado. E quais são esses impactos para essas mulheres? A minha tese de doutorado, quando eu pensei
na problemática dos rios, do reflorestamento das margens dos rios, eu quis que essa minha tese se transformasse num documento base de criação de políticas públicas, justamente pensando na população quilombola, pensando nas mulheres, porque nós sabemos que a base das comunidades tradicionais são as mulheres, né? Principalmente as mulheres mães. Então, assim, que há, de fato, políticas públicas para essas mulheres que estão dentro do território não precisar sair do território para vir para a cidade, criar os seus filhos e, assim, abandonar de vez o território. Porque para nós de comunidade, nós sabemos que o território é nossa casa, é nosso lar. Mas se não tem políticas públicas, fica inviável a gente sobreviver, fica inviável a gente criar os nossos filhos. Sem políticas públicas, não tem como a gente fazer nada de fato. Porque a gente precisa de um incentivo para a gente fazer a nossa roça. A gente precisa de políticas públicas para a gente para a gente garantir que os nossos filhos frequentem a escola. A gente precisa de políticas públicas para garantir a nossa segurança alimentar. A gente precisa de políticas públicas para garantir a nossa saúde dentro dos territórios. Então, eu pensando nessa problemática, pensando nessa escrita, né, da minha tese, com essa preocupação de reflorestar áreas degradadas dentro do território, é de fato pensando nas mulheres, nas mães, nas avós que são a base dentro do território. Sirlene, eu tá vendo aqui os comentários sobre a tua pesquisa. Nós, mulheres indígenas, a gente faz algo parecido, né? Em 2022, na segunda Marcha das Mulheres Indígenas, a gente lançou o Reflorestar Mentes, que é basicamente um conceito das mulheres indígenas de que a gente precisa primeiro reflorestar as mentes das pessoas para que não haja o reflorestamento. Tipo, as pessoas, elas pensam mesmo que são parte da terra, que fazem parte do corpo território, e aí quando elas se entendem como parte de todo da terra, da mãe, elas se entendem enquanto parte. Então, elas não desmatam, então não precisa de um reflorestamento. E é o reflorestar mentes, a gente falar para as pessoas que elas fazem, que elas são território, que elas são corpo, que elas são bioma, que elas são rio, que elas são água, que elas são terra. E isso é muito importante, porque a gente traz essa similaridade, né, de uma extensão do território, de depender do que é nosso, do nosso chão, e é muito legal isso. Eu acho que essas pesquisas, elas precisam estar na academia. O nosso conhecimento, eles precisam ser considerados como ciência. É a nossa ciência. E elas precisam ser considerados dentro desses espaços acadêmicos. Mana, foi muito incrível ouvir a tua história e conhecer um pouco mais sobre o poder das mulheres desapocadas. Mana, deixa aqui um recado final para as mães que nos ouvem e que, assim como você, né, enfrentam desafios, mas seguem firmes no caminho da luta e da resistência. Aissan, muito obrigada, né? Primeiramente, eu que agradeço, muito bom essa conversa. Então, assim, a mensagem que eu deixo para as mães que não começaram essa caminhada ainda, a gente acha que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue porque a gente encontra pessoas que estão no mesmo caminho, no mesmo trajeto, na mesma caminhada, e a gente está aqui juntas, uma segurando a mão das outras. Eu, na minha caminhada, eu encontrei muitas mães, eu encontrei pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, que enquanto que eu ia participar de mesa, estava segurando a Aimee, estava caminhando com o João. Então, assim, não deixa que a maternidade seja esse desafio. Simplesmente comece a sua trajetória com o seu filho do lado. Quando vocês finalizarem o doutorado, finalizar o mestrado, finalizar a graduação, os seus filhos estão prontos nesse entendimento, prontos nesse movimento,
prontos para a luta, que é a base de tudo, né? Que a gente enfrenta a universidade para isso, é para adquirir esses conhecimentos, para juntar com os nossos conhecimentos e, assim, tentar combater essas estruturas que nos molda, que nos enquadra. E que é isso que essa estrutura quer, né? Que as mulheres, quando viram mães, né? Que fiquem em casa. Não, minha vida acabou. É isso que as pessoas falam, né? Não, tua vida acabou agora, você não vai mais conseguir nada, você não vai mais conseguir trabalhar, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir se formar. E aí você fica numa pressão social tão grande, você tem que cuidar do seu filho precisa disso, disso e daquilo. Enquanto que os homens não sofrem, né, essa pressão social de ter que cuidar do filho, de ter todos esses obstáculos na criação do seu filho. Só reformulando, sejam mulheres desafocadas. Vai à luta, né? Inicie a sua trajetória. Então, gente, muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Muito obrigada, Sirlene e todas as mulheres desafocadas do Brasil. Nós seguimos juntos com nossos filhos, com os nossos bebês, seguimos em movimento, com o movimento e para o movimento. E esse foi mais um Mães em Movimento aqui na Rádio Nacional dos Povos. Muito obrigada por estarem com a gente e até a próxima.